Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Capítulo 6 do segundo livro de Samuel, cujo título diz assim: Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios e com tamboris, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levando Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, e um pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa.
E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Mical era esposa de Saul. E esta mulher não soube entender a alegria do seu marido, o rei Davi, estava se regozijando diante do povo por ter trazido a arca de Deus para Jerusalém, para a casa de Davi. Então ela censurou Davi, criticou, chamou-o de sem vergonha, como está aqui no versículo 20, ela disse: quão honrado foi o rei de Israel. Ela estava ironizando seu marido, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, de seus servos, como um sem vergonha. Eu quero retificar que eu, por engano, disse que Mical era esposa de Saul, mas você continua ouvindo a leitura. Mical é esposa do rei Davi. Ela é filha do rei Saul. Eu peço desculpas, mas eu estou retificando. Mical, esposa de Davi, filha do rei Saul. Se descobre qualquer dos vadios. Então ela foi muito infeliz nesta frase, nesta crítica, e no versículo 23 do capítulo 6 do segundo livro de Samuel diz assim: E Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. A Bíblia não esclarece se Deus fez com que ela ficasse estéril e não tivesse mais filhos, ou se Davi não teve nunca mais relações sexuais com sua esposa Mical. A Bíblia apenas diz que Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Alguns pregam que ela ficou estéril. Outros dizem que Davi não teve mais contato com Mical, por uma punição que ela recebeu. Mas mais uma vez eu te digo, eu fico aqui, eu não sei o que foi que aconteceu. Apenas ela não teve filhos até ao dia da sua morte.